Vale a pena servir a Deus, querido, né? Vale a pena servir a Deus. Deus é fiel, amém? A gente não precisa ficar ansioso, tem que descansar. E aprenda com o seu pastor, né, que está aprendendo, engatinhando nessa realidade. Comece a chamar a existência que você precisa. A nossa tendência natural é de murmurar quando as coisas não vão bem. Enquanto nós deveríamos entender que Efésios capítulo 1, verso 3 diz assim, nós estudamos ontem na vigília, diz assim, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele diz que você já foi abençoado com tudo que você precisa. O que você tem que fazer então? Se está no mundo do Espírito, precisa manifestar no mundo da carne, no mundo natural. Como que você acessa as coisas do mundo espiritual? O que você fez para ser salvo? Você ouviu a palavra que te trouxe entendimento e você creu. Então, para ser salvo, você teve que ter o quê? Fé. Hebreus 11:5 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Segunda coisa, você ouviu que em Cristo Jesus, lá na cruz, todos os seus pecados já foram perdoados. O que você teve que fazer para obter o perdão dos pecados? Crer. Só crer, mais nada. Não é verdade? Arrependido estou, Senhor, e eu quero crer que isso é para mim. O mesmo funciona, querido, para as enfermidades. Jesus já pagou o preço das enfermidades. O que você tem que fazer? Tem que crer. Jesus já curou as suas finanças lá na cruz. Ele diz que ele tornou-se pobre para que fôssemos ricos. Está na palavra. O que eu tenho que fazer? Crer, pela fé. Eu tenho que primeiro crer com o coração. Segundo, eu tenho que confessar com a minha boca. Romanos 10:17 diz assim: com o coração cremos para a justiça, e com a boca confessamos para a salvação. E a palavra salvação ali empregada, ela não fala só da salvação da sua alma, para o último dia você não ir para o inferno. A palavra salvação inclui salvação, libertação, cura, perdão dos pecados, prosperidade, inclui todas as coisas. Então o princípio é o mesmo: para ser salvo, para ter o perdão dos pecados, para ser curado de enfermidades e para ter a prosperidade que você anseia. Primeiro, eu ouço a palavra, e isso gera o que no meu coração? Fé. E a partir do momento que a fé entra, o que eu tenho que fazer? Confessar com a minha boca e trazer, chamar à existência aquilo que eu preciso. E vai acontecer no nome do Senhor Jesus, amém? Se você é alguém que anda com Deus, querido, os desejos do seu coração serão desejos que Ele mesmo vai depositar. E se aquilo que você pede é de acordo com a vontade de Deus, você já vai pedindo com a certeza de que Ele sempre te ouve. 1 João 5,14. E dele temos esta confiança, que se pedirmos qualquer coisa segundo a sua vontade, Ele sempre nos ouve. Alie o teu coração com Deus. Seja íntimo do Espírito Santo, porque os desejos que vão brotar dentro de você serão desejos santos, semeados por Ele mesmo. E aí você traz a existência pela palavra, em nome de Jesus, na sua vida, amém? Queridos, vamos começar a colocar isso em prática na nossa vida. Porque se funciona para mim, funciona para você. Porque o poder é de Deus, não é meu, amém? Então comece a chamar a existência. Comece a chamar a existência o dobro de salário na sua vida, querido. Comece a chamar a existência, sabe, o dobro de recursos. Comece a chamar a existência o carro mais novo. Comece a chamar a existência o ministério que você anseia. Comece a chamar a existência a ousadia para pegar a palavra que você tanto quer. Comece a chamar a existência a autoridade espiritual sobre as enfermidades e sobre o mal. A posse da palavra, creia na palavra e chame a existência aquilo que já é teu por herança em Cristo Jesus. Amém? É o tempo, querido, de nós vivermos por fé. O Brasil vive uma crise, mas quem está em Cristo vai triunfar no meio da crise. E eu quero ser profeta sobre a tua vida nesta noite. Ninguém dessa comunidade vai perecer pela crise. Cada membro dessa comunidade vai prosperar durante a crise. E depois que a crise passar, você vai estar melhor do que quando ela começou. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você não serve a Dilma ou a equipe econômica dela. Nós a respeitamos, amém, querido? Nós não fomos chamados para desonrar a autoridade. Nós respeitamos a presidência da República.
tá? Eu não divulgo em rede social nenhum tipo de vídeo ou foto que zomba, que despreza e que humilha a figura de autoridade que é a presidente da República. Você está entendendo? Eu não sou favorável a nenhum tipo de pecado, de erro de qualquer pessoa, mas a minha Bíblia diz em Romanos capítulo 13 que aquele que despreza a autoridade despreza o próprio Deus. E tem gente que não sabe por que não vai para frente. Desonra a autoridade e você vai ver o sinônimo do fracasso. Respeite e honra a autoridade e você vai entender que a mão de Deus vai estar sobre a sua vida, te prosperando e te abençoando. Mas com todo respeito e honra que eu tenho pela figura de autoridade que está sobre nós, que é a presidência da República, eu não dependo dela, eu dependo do meu Senhor Jesus. Ela não é a minha fonte é Jesus. Ela não é a minha fonte é o Espírito Santo. Ela não é a fonte, o meu Pai que está no céu é quem é supridor da minha casa, da minha família. É por isso que eu não vou perecer por causa da crise. É por isso que eu não vou me alarmar, porque a palavra diz que mesmo em tempo de seca, aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite, será como árvore plantada junto aos rios de águas, dá fruto na estação própria, as suas folhas não murcham e tudo que ele faz prospera. Mesmo na crise, mesmo no meio do deserto, mesmo no meio da prova, aquele que crê prospera, aquele que chama a existência prospera. Essa igreja é uma igreja que prospera. É uma igreja de discípulos, não é uma igreja de crente. É uma igreja de discípulos em Jesus, amém? É uma igreja de pessoas que creem na palavra, que andam na palavra, que vivem a palavra e que chamam a palavra à existência na sua vida, dizendo: a palavra é viva, a palavra é eficaz, ela é para hoje, ela é para agora, ela é para mim. Eu vou andar na palavra, eu não vou andar na crise, eu vou andar em Cristo. Aleluia, aleluia. Deus está acima de qualquer crise, querido. Um dia os discípulos estavam no barco e a crise chegou, tempestade, vento, furacão, um barquinho pequeno, eu sei o que é isso, eu estive numa canoa com uma rabeta atrás, até inclusive derrubei meus companheiros de pescaria na água, afundamos a canoa, ainda bem que a gente estava no raso, glória a Deus por isso, mas virou história, né? Antes que eles contem, eu estou contando, né? Eu sei o que é isso, eu sei o que tinha no coração dos discípulos, mas de repente eles chamam Jesus. Sabe o que você faz quando a crise aperta? Chama Jesus, querido. Não reclama não, não murmura não, sabe? Chama Jesus quando a crise aperta. E os discípulos: Jesus, não se te dá que estamos perecendo. E ele disse assim: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. E a bonança, a paz se estabeleceu, e eles puderam glorificar: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você vai chamar por Jesus e você vai dizer: quem é este que nem a crise que está assolando o mundo pode afetá-lo? Ele é Senhor da crise, Ele é Senhor sobre a sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus.